Com a chegada do coronavírus ao Brasil e a inevitável instalação de uma crise de saúde pública inédita, acompanhada de uma crise econômica e social, cujos impactos ainda não são totalmente conhecidos, a atuação do Judiciário e da Advocacia tem sido imprescindível para a manutenção da ordem e do equilíbrio institucional do país. O sistema de justiça assume novo perfil e se reinventa para continuar garantindo o acesso do cidadão aos serviços. E para falar sobre o assunto, a nossa convidada de hoje é a advogada Sara Caroline de Andrade, presidente do Instituto Goiano de Direito do Trabalho. Seja bem-vinda à Hora Extra, Sara. Muito obrigada, Fabíola. Uma alegria estar aqui com você. Com certeza. A Justiça do Trabalho está e vai continuar a ser demandada para solucionar questões advindas da crise social, sanitária e econômica provocada pela pandemia da Covid-19. Podemos dizer que a Justiça do Trabalho tem um papel de resgate do equilíbrio das relações de trabalho nesse momento tão difícil? Com certeza, a Justiça do Trabalho tem sim um papel muito importante de equilibrar as relações de trabalho, especialmente nesse momento de pandemia. E é importante dizer que a Justiça do Trabalho ela não parou, ela esteve ativa em todo o tempo, ainda que remotamente. E nesse momento de pandemia, mais do que nunca, a Justiça do Trabalho tem cumprido o seu papel constitucional de pacificação social, resolução de conflitos e promoção da conciliação pré-processual, para assim entregar a jurisdição para as partes. Para o advogado, mudou muita coisa? Mudou um pouco, né? Mudou um pouco. Mais na rotina do contato com o cliente e dentro também da esfera da Justiça do Trabalho. Porque antes o trabalho em si já era feito remotamente, no computador, em tudo. Os processos na Justiça do Trabalho, na sua quase totalidade, são virtuais. Contudo, esse contato ficou bem difícil, né? Agora tudo é virtual. Então, essa mudança realmente afetou bastante. Doutora Sara, novas demandas poderão surgir com o agravamento da crise social, econômica e sanitária, né? O que se pode vislumbrar nesse cenário de dificuldades? Bom, no mercado de trabalho, se de um lado temos trabalhadores com receio de perder o emprego ou também com uma dificuldade de conseguir uma nova colocação, de outro lado, temos uma busca muito grande por novos profissionais, por novas contratações de pessoas que trabalham em áreas específicas, como os profissionais da saúde, da tecnologia, de análise de dados. Então, nesse momento, é preciso buscar uma nova adaptação à realidade. E o profissional ele precisa também estar adaptado a essas novas realidades. As demandas mudaram, mas elas não deixaram de existir. Então, é um tempo, de fato, de adaptação muito grande. Na sua opinião, a questão do uso da tecnologia num país tão grande como o Brasil e tão diferente, né, na distribuição de renda, pode prejudicar a população mais carente? Bom, essa tem sido uma grande preocupação. Num estudo, numa pesquisa feita pela PNAD, no primeiro trimestre do ano passado, feita aí pelo IBGE, mostra o quê? Que a maior parte dos trabalhadores brasileiros, eles têm uma renda mensal de pouco mais de 2 salários mínimos, que é pouco mais de R$2.000. E as pessoas que estão dentro dessa faixa socioeconômica não têm um acesso direto à internet, aos meios, né, digitais. Muitas vezes, boa parte dessa população acessa a internet por meio do celular, que geralmente é comprado, adquirido de forma parcelada, e o crédito também nem sempre está disponível nesses aparelhos. Então, a maior parte das pessoas, da população que busca a satisfação dos seus direitos na Justiça do Trabalho, compõe essa parcela. Então, há uma dificuldade muito grande do acesso, porque elas não têm o computador em casa. E essa realidade nós vemos, inclusive, para alguns advogados também. Então, isso, de fato, exige de nós uma grande adaptação, uma mudança de postura e uma forma de repensar de como incluir essa população dentro da jurisdição que agora é totalmente digital. Muito bom. Doutora Sara, a parceria entre a Justiça do Trabalho e a Advocacia para enfrentamento desse novo momento tem sido fortalecida? É importante essa parceria mais do que nunca hoje? Mais do que nunca, essa parceria precisa sim ser fortalecida. Justiça do Trabalho e Advocacia
hoje assumem um papel de protagonistas na apresentação de soluções para a população, para a sociedade. Então, Justiça do Trabalho e Advocacia precisam caminhar juntos, baseados aí, fundados no princípio da cooperação, da boa-fé, da lealdade, da transparência, para que consigamos passar por esse período de pandemia da forma mais tranquila possível. O presidente do TRT, desembargador Paulo Pimenta, sempre fala que é preciso ter vontade para dar certo. Isso basta ou não? É preciso sim ter muita vontade para dar certo, mas precisamos também do apoio tecnológico, das ferramentas para viabilizar isso. Mas eu vejo uma divisão aí meio a meio. A vontade de fazer dar certo faz toda a diferença porque nos impulsiona a buscar novas soluções para viabilizar as questões técnicas, operacionais e burocráticas. Agora, se não há essa vontade, esse desejo de realmente fazer acontecer, o restante já fica totalmente comprometido. Doutora Sara, a Justiça do Trabalho Goiana inaugurou uma nova fase com a realização de audiências de instrução para movimentar processos parados há muito tempo. Você acredita que os atos de instrução por meio da tecnologia e de plataformas digitais podem garantir realmente a busca de provas e da verdade? É importante nesse momento ter um bom senso. Eu não sou uma pessoa de extremos, eu acho que é importante pensar no equilíbrio e vejo que o caso da audiência de instrução precisará observar o caso concreto. Por quê? Se é um processo que demanda uma prova simples, somente prova documental, não há complexidade, não vejo nenhuma dificuldade de instruir. As partes precisam de uma resposta por parte da Justiça do Trabalho, os advogados também, então é uma coisa tranquila de acontecer. Diferente no caso de processos que têm uma demanda de grande complexidade, com inúmeros pedidos, que vão demandar sim uma prova oral extensa, complexa, enfim. E nesses casos, basta sim solicitar o adiamento. Então, vejo que os magistrados e os advogados precisam agir com bom senso, com cautela, com prudência, para que consigamos entregar o melhor para o jurisdicionado e conseguirmos passar por esse tempo de pandemia com menores danos possíveis, garantindo assim o devido processo real e a efetividade da busca pela verdade real, que são princípios norteadores do direito do trabalho. Você poderia citar um caso concreto? A gente conversava antes, né, sobre sua atuação como advogada de uma empresa e você conseguiu o adiamento desse processo, dessa audiência de instrução, não é isso? Isso. Então, eu advogo para algumas transportadoras e um processo foi incluído numa pauta de instrução. E fomos intimados, eu, enquanto advogada da reclamada, o advogado reclamante, fomos intimados para nos manifestarmos sobre a viabilidade ou não da realização dessa audiência de instrução. Peticionei nos autos solicitando sim a produção de prova oral, mas que isso acontecesse posteriormente por meio de audiência presencial. E por quê? E isso é importante destacarmos que nós, os advogados, precisamos sim fundamentar as nossas petições quando pedirmos o adiamento. No meu caso, em específico, é uma ação de um motorista com pedidos de horas extras, tempo de espera, labor domingos, feriados, pagamentos não contabilizados, enfim. E no processo há a juntada de relatórios de satélite das viagens que somam quase 6.000 páginas de documento. Além disso, as testemunhas são motoristas e estão trabalhando nesse momento de pandemia. Cada uma está rodando com o seu caminhão em um estado diferente da federação. Todos esses pontos inviabilizam a realização da audiência de instrução pelos meios telemáticos, principalmente pensando que as testemunhas elas não têm um acesso à internet estável, a celulares, smartphones ou mesmo computadores. Então, no caso concreto, o magistrado não apresentou nenhuma dificuldade e determinou a suspensão do processo. Claro que sempre vai depender do caso concreto. Com certeza. E como conciliar então, doutora Sara, as dificuldades das empresas econômicas, né, e as necessidades prementes dos trabalhadores? De um lado, a economia, de outro, alguém que trabalhou, perdeu o emprego e não recebeu. Como fazer? Qual a resposta que o direito, que a justiça, que a advocacia pode dar nesses casos? Bom, o termômetro Covid-19, que analisa os impactos das ações trabalhistas na Justiça do Trabalho, apresentado pela empresa DataLawyer, essa semana indicou números bastante alarmantes.
Das novas ações protocoladas na Justiça do Trabalho, 20% delas tratam especificamente sobre a demissão de trabalhadores durante a Covid-19, durante esse período de enfrentamento da Covid-19. Isso destaca, nos alarma para um fato que essas ações, essas relações de trabalho que estão agora no momento de extrema vulnerabilidade, vão desaguar na Justiça do Trabalho. E como receber toda essa demanda nova? Tudo isso também destaca a dificuldade que as empresas estão enfrentando de manter esses empregos ativos. Só que agora, mais do que nunca, empregados e empregadores deverão conversar, dialogar, acordar, buscar um equilíbrio das relações. Várias medidas trabalhistas foram protocoladas, publicadas nesse momento, de modo a favorecer as empresas com acesso a linhas de crédito de forma facilitada, ou mesmo suspensões de contrato de trabalho, redução de jornada de trabalho com redução proporcional do salário, para garantir que os empregados continuem nos seus trabalhos. Então, até para tentar reduzir a possibilidade de exacerbar ainda mais essa crise econômica e social que vivemos, é muito importante que as empresas, de fato, se empenhem na manutenção dos empregos, para também dar continuidade às suas atividades empresariais. Bom senso, equilíbrio, mais do que nunca, fortalecimento dessas relações. Olhar como parceiros e não como rivais. E o fortalecimento da representação sindical poderá ser mais um aliado, na sua opinião, para a superação dessa crise? Certamente. Os sindicatos, eles exercem um papel fundamental num momento como esse, mais ainda. Por quê? Porque são representantes, na verdade, dos trabalhadores que tentam aí reequilibrar essa relação de trabalho em que o empregado geralmente é a parte mais hipossuficiente na relação. Então, o sindicato ele vem para tentar aproximar mais as partes, para buscar esse equilíbrio e com uma atuação séria, centrada e convicta do seu papel enquanto instituição de negociação coletiva, de suporte a direitos dos trabalhadores, os sindicatos eles têm um papel muito importante, muito relevante nesse momento. Alguma questão processual que está pegando agora nesse momento da Covid para os advogados, para a Justiça do Trabalho resolver? Bom, eu acredito que uma grande novidade talvez seja em relação aos recursos de revista, que aí já são direcionados ao Tribunal Superior do Trabalho, porque o Tribunal Superior do Trabalho noticiou recentemente que o requisito da transcendência, que é um requisito tão discutido pela advocacia, tem sido muito utilizado com o fundamento da Covid-19. Então, mais do que nunca, como negar a viabilidade de um recurso, a viabilidade do acesso dessa petição ao tribunal, diante de um momento de estado de calamidade pública, de uma pandemia que atingiu um nível global. Enfim, isso tem sido uma questão processual que, de fato, atinge muito a advocacia trabalhista como um todo. Muito bom. Como é que você tem visto, para finalizar, o papel da Justiça do Trabalho nessa questão de destinação de recursos para combate e prevenção à Covid? Tanto a Justiça do Trabalho como o Ministério Público do Trabalho têm sido exemplares, né, na destinação de verbas para fins de combate à Covid-19. Mais do que nunca, essas verbas têm sido destinadas especialmente aos hospitais, para os trabalhadores, para os profissionais da área da saúde, de modo a que eles estejam, eles que estão ali na linha de frente, né, os grandes heróis nesse momento de pandemia, mas estejam aí com todos os equipamentos de proteção individual, estejam minimamente garantidos com a sua saúde preservada. Então é importante sim reconhecer, parabenizar a ação da Justiça do Trabalho e também do Ministério Público do Trabalho com todas essas destinações. Muito obrigada pela entrevista, pelos importantes esclarecimentos aqui hoje. Muito obrigada, Fabíola. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Hora Extra fica por aqui. Nós conversamos hoje com a advogada Sara Caroline de Andrade sobre o papel da Justiça do Trabalho e da advocacia no enfrentamento da crise provocada pela Covid-19. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pela rádio web, pelo portal do TRT e pelas redes sociais. Até a próxima semana.